Boa tarde. No último sábado, a Rádio Difusora encerrou a série de debates com os candidatos a prefeito na região realizados na Câmara do município. Retornaram para debater e fechar o evento os 5 candidatos de Ouro Fino, que confirmaram presença na última quinta, dia 5, porém no sábado, um deles, Juninho Vieira, chegou depois do horário estipulado e pelo regulamento não pôde participar. Estiveram presentes dentro do horário e participaram do último debate Baratão, Bruno Zuccarelli, Henrique Wolff e Rafael Silva. Nesta segunda-feira, o candidato que não participou do debate postou um vídeo culpando a Rádio Difusora por não estar presente e, diante disso, a rádio irá esclarecer as regras definidas em reunião com todos os candidatos. Para falar sobre esse assunto, eu entrevisto novamente aqui no Espaço Livre Rodolfo Rodrigues. Boa tarde, Rodolfo. Um prazer tê-lo aqui de novo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes do programa Espaço Livre. É um prazer sempre estar aqui novamente. E hoje aí para esclarecer algumas dúvidas aí que ficaram no ar depois dessa postagem do candidato, referindo-se à Rádio Difusora. A gente deixa bem claro que essas regras não são feitas só para Ouro Fino. A gente fez as mesmas regras para todas as cidades. Então, a partir do momento que a gente faz a reunião, todos os candidatos ou assessores estão cientes das regras, o que pode e o que não pode fazer. E quem tiver alguma dúvida, pode procurar. A gente registrou esse regulamento e essa ata com a assinatura de todos os candidatos presentes lá na Justiça Eleitoral aqui de Ouro Fino, no fórum. Então, quem quiser pode ir lá, que vai estar registrado o regulamento. O mesmo regulamento que está lá foi entregue para cada um dos candidatos. Então, eles não podem argumentar que não sabiam. Pelo regulamento, a gente até colocou no regulamento que o início do debate seria a partir das 12h45. A gente colocou estipulado. Mas os candidatos deveriam estar no ambiente, no recinto, até 12h30, para serem seguidos os protocolos de sorteios, aquelas coisas que a gente fez, que são as fases do debate, onde cada candidato vai ficar sentado. Por isso esse horário, 12h30 seria para eles chegarem, e esse 12h45 já seria a hora do sorteio. Sim, seria a tolerância para a gente começar o processo em si do sorteio para iniciar o debate. E iniciaria pontualmente a 1h. Pontualmente às 13 horas. Aí o que aconteceu nesse sábado mais especificamente? A gente chegou aos candidatos lá às 12h30, alguns chegaram com essa tolerância até 12h45 e a gente deu a tolerância para o candidato. Aí foi passando desse horário, a gente, com a anuência de todos os outros candidatos e assessores, a gente pediu a possibilidade de dar mais uma tolerância, que foi permitido. O que a gente fez? A gente permitiu, até no máximo que a gente conseguiu permitir, até às 12h45, às 12h55. Foi a hora que conseguimos contato com a esposa do candidato. E a mesma disse que o mesmo estava vindo. Mas aí a gente deu máximo 5 minutos para ele estar aqui. Mas não justificou se ele estava perto, se ele estava longe. Com o compromisso que a gente tem, com os ouvintes que estavam esperando, com os candidatos que chegaram no horário e também com os nossos patrocinadores, porque a gente sabe que tempo do rádio é muito importante. 1 minuto no rádio, você pode falar muitas coisas e tem anunciantes, sim, tem toda uma grade que a rádio obedece. Sim, com certeza. E aí a gente tolerou no máximo até 1h, que era o horário estipulado para o início do debate. Aí a gente estipulou, nesse horário não vamos mais permitir a entrada em respeito aos outros candidatos. Nesse horário, a 1h, vocês ainda não tinham feito sorteio? A gente começou a fazer o sorteio exatamente a 1h. E a hora que o candidato chegou era 1h05, a gente estava no meio do processo de sorteio. Então, infelizmente, não teria como a gente aceitar a presença dele. Eu acho que seria também injusto com os candidatos que estavam lá presentes desde 12h30 acompanhando o sorteio. A gente tem toda uma dinâmica para fazer. A gente tem um esquema de roteiro para determinado cenário. A gente estava com um cenário de 5. Como ele não chegou, a gente teve que mudar todo o cenário para 4. E ainda tinha uma live que estava sendo feita mostrando o sorteio, que não teria como voltar atrás. Não teria como voltar porque pelo processo já iniciou. Então, às 13 horas, a gente começou esse processo do sorteio e na hora que ele chegou às 13h05, ele não foi permitido a entrada dele porque a gente já estava no meio do processo. Eu achava injusto colocá-lo no sorteio também com os outros candidatos que já estavam presentes. A gente deixa bem claro, injusto por não cumprir as regras. A gente não tem nada contra o candidato. A gente ia fazer a mesma coisa se fosse um dos outros 4 que estavam presentes também. A gente mostra a nossa imparcialidade nesse sentido, porque a gente sempre tratou os candidatos, todos com imparcialidade, todos com igualdade, que a única regra que a Justiça Eleitoral exige é da gente ter igualdade para todos os candidatos. Então a rádio não descumpriu nenhuma regra.
regra. Eles podem ir na Justiça Eleitoral, procurar os direitos deles, que vai estar lá registrado o nosso regulamento, tudo certinho, e as regras são bem claras. O TSE, a Justiça Eleitoral, deixa aberto para a emissora fazer as suas regras, desde que seja igual para todos. E é isso que a gente fez, não só com Ouro Fino, mas com todos os outros debates também das outras cidades. Ouro Fino abriu no dia 3 de outubro. Sim. Naquela data, este candidato que chegou atrasado neste debate estava presente. Ele chegou no horário e sabia dos regulamentos? Sim, chegou até antes do horário. Foi, se não me engano, o primeiro a chegar no debate anterior. E no debate anterior desse dia 3, houve falta de um candidato, mas o mesmo justificou. Nos trouxe no mesmo dia. Pela regra, até a hora do debate pode-se levar a justificativa. Então é aceitável. Ele levou a justificativa. E estivesse também dentro do horário. Dentro do horário. Ele levou a justificativa, porque caso chegue depois do horário, a gente ia falar que o candidato simplesmente não compareceu. Não adiantava mandar a justificativa depois. Esse outro candidato nos mandou a justificativa até antes aqui na emissora, que a gente leu lá na hora. Como aconteceu também em outro caso de Borda da Mata, que teve um candidato que aconteceu a mesma coisa. Mas em todos os debates que nós fizemos, foram 9 ao todo, houve outro caso de atraso de candidato? Atraso não. Houve ausência, como o caso de Bueno Brandão, que compareceu apenas um candidato, e havia acontecido com Borda da Mata. Dos 4 candidatos, compareceram 2. Um justificou até antes, trazendo aqui na própria emissora, e o outro justificou em cima da hora, mas na limite ali do tempo estipulado, que justificou porque não daria tempo de chegar, coisa e tal, mas justificou a sua ausência. O que deixou a gente, assim, meio impactado com esse vídeo, foi que a gente tentou o contato. A gente esperava, pelo menos eu creio que, como o pessoal concordou em adiar um pouco mais o horário, se tivesse nos avisado, aconteceu alguma coisa, um imprevisto, a gente comunicava ali aos concorrentes, desde que chegasse naquele limite. Não poderia tolerar mais do que 1h da tarde, que era o horário do início do debate. Mas justificando, a gente comunicaria aos outros candidatos, o candidato vai se atrasar um pouco por isso, por aquilo, vocês concordam? Beleza. Vocês tentaram, Rodolfo, falar com o candidato e o que acontecia? Conseguiram falar com a esposa, mas com ele, conseguiram? A gente tentou contato com o vice, chegou a tocar algumas vezes, depois deu fora de área, e a gente conseguiu quase que em cima da hora o contato da nossa produção com a esposa. Mas com o candidato em si? Com o candidato em si, não. Por quê? A esposa... Você estava em caixa postal? O celular do mesmo que estava registrado com a gente estava com a esposa. A esposa nos disse que já saiu faz um tempo, mas nunca chegava. Então a gente teria que ter ou para saber, aconteceu alguma coisa, né? Pra gente ter uma noção para comunicar aos concorrentes. Mas como não chegou nada pra gente só cumpriu a regra. A gente não fez nada para prejudicá-lo. A gente só apenas cumpriu a regra, como eu disse, deixe bem claro. Ia acontecer se fosse com qualquer um dos outros candidatos. Não foi porque foi ele, porque foi o fulano, foi o ciclano. Com qualquer um dos 5, se acontecesse a mesma coisa, seria impedido de entrar pelo descumprimento do regulamento. E também com os demais das outras cidades? Com certeza, a gente fez isso rigidamente com todos os outros das outras cidades também. Ok, as explicações, você aqui está com o regulamento em mãos. Você tem o item que fala sobre isso para poder citar que eles assinaram? Sim, Luciana, é o item 5 do nosso regulamento, 5.1, que fala, como eu já disse, do início do debate e até a hora que teria que estar lá. E também a tolerância, a gente fez aí uma anuência com todos lá na hora, porque a gente não colocou a tolerância aqui no regulamento. Então a gente abriu uma exceção ainda dessa tolerância. Por isso, a gente cumpriu a regra certinho, a gente deu até a mais do que devia, e a 1h da tarde, é o horário estipulado do debate, a gente começou e a gente está tranquilo nesse sentido. Estou conversando aqui com o Rodolfo Rodrigues, ele que coordenou esses 9 debates que a Rádio Difusora fez desde o dia 3 de outubro, que começou com Ouro Fino e seguiu com as cidades da região, terminando no dia 7 com os candidatos também a prefeito de Ouro Fino. Rodolfo, as suas conclusões finais, quer falar algo também em nome da diretoria? Sim, a pedido da diretoria, a gente veio fazer esse comunicado aqui até para deixar claro para a população e também para o próprio candidato que fez esse vídeo, que a gente não tem nada contra ele. O espaço que foi dado para todos, a gente fez entrevistas convidando todos, a igualdade para todos, abriu espaço para os candidatos a vice também, que foi uma entrevista muito legal que a gente fez, até com colaboração aqui do pessoal do departamento de jornalismo. E agora a gente encerra, eu acho que a gente encerrou com chave de ouro. Eu acho que esse episódio também mostra que a rádio cumpre regras.
que a rádio está ali para cumprir regras e a imparcialidade. E se acontecer com qualquer outro candidato, não aconteceu com outras cidades, mas se acontecesse esse mesmo interpério aí de passar do horário, a gente ia cumprir a regra do mesmo jeito. E deixar bem claro a todos que foi um sucesso. Eu acho que essa série de debates, infelizmente nesse ano, eu acho que nos outros anos a gente conseguiu fazer mais datas, poderíamos ter feito mais debates com outras cidades, debates a vice, que nos cobraram muito de um debate para vice. Infelizmente a gente não tinha data suficiente, até por esse ano, essas coisas que estão acontecendo devido ao Covid, a gente foi pego de surpresa também, porque não sabia quando ia ser a eleição, aí surgiu um período curto, e a gente conseguiu fazer desse jeito, a gente conseguiu encaixar aí as datas, foram 6 datas disponíveis, a gente conseguiu fazer ali, o máximo possível, a gente colocou 2 cidades no mesmo dia, para atender toda a nossa região, que é a tradição da rádio, mas eu acho que deu muito trabalho, né, pra gente organizar, pra gente ir atrás dos candidatos, pra gente pegar as assinaturas, e lembrando mais uma vez, gente, todos os debates estão registrados em cada comarca. A gente foi em todas as cidades, na sua determinada comarca. Tem cidade agora que faz parte de outra comarca, registrando tudo, tá tudo registrado. Cartório eleitoral de todas as cidades. Tem cidades agora que são apenas postos, mas a gente registrou na cidade, tudo certinho, na cidade onde elas são representadas. Só citar uns exemplos aqui, como Bueno Brandão é Monte Sião, pertence a Monte Sião. Jacutinga e Albertina agora são de Andradas. Borda da Mata e Tocos do Mogi pertencem a Pouso Alegre. Em todas a gente registrou tudo certinho nessas comarcas. Se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, pode procurar lá nesses cartórios, está tudo registrado lá, inclusive aqui em Ouro Fino, com Ouro Fino Inconfidentes também. E eu quero agradecer a todos aí, de deixar a rádio à disposição para qualquer esclarecimento. A gente sabe que a Difusora não é uma emissora qualquer. São 70 anos, dia 25 de novembro, Rodolfo, e a população da região sabe do papel desta rádio, que desde 1980 tem o seu Milton Luca, que é o jornalista como uma referência de tanto prestígio e imparcialidade. Nesse tempo todo do seu Milton, e também a gente pode frisar bem, não são 7 dias, são 7 décadas. Então 70 anos é um nome marcante, é um número marcante, uma história que eu acho que o pessoal tem que ter essa credibilidade. Eu acho que essa idade toda da rádio, o que o seu Milton fez, isso mostra a credibilidade que a rádio tem, e isso acho que não pode ser posto à prova por qualquer comentário. Então a gente está aqui para esclarecer isso e para provar para a população, não só de Ouro Fino, mas de toda a região, qual é o papel da rádio. A gente não vai privilegiar candidato A, B, C, D ou E. A gente torce para todos. Não importa quem seja o prefeito do ano que vem, das cidades da região, prefeita, a gente vai estar junto com eles. Não importa, a Rádio Difusora está à disposição de todas as cidades, não importa quem seja o prefeito ou prefeita dessas cidades, tanto de Ouro Fino como cidades da região, e a Rádio Difusora está sempre à disposição da nossa região, de Ouro Fino e de todas as cidades aqui do sul de Minas também. Junto e também olhando, porque o papel da pessoa que vai a um cargo público, ele é o quê? Ele é funcionário do povo. E como funcionário do povo, ele também tem que ter respeito pelo povo e pelo patrimônio, pelo dinheiro que o povo paga nos seus impostos. Rodolfo, muito obrigada mais uma vez. Eleições agora domingo, toda a equipe trabalhando junto. É isso aí, como você disse bem, Luciana, juntos e também ajudando a fiscalizar. A gente faz juntos com as cidades, mas com a população em si, toda ligada na Difusora, porque a gente trabalha para a população. Então isso mostra o nosso papel, e a gente está sempre junto com todos os prefeitos, com todos os munícipes de todas essas cidades, e vamos desejar a todos aí boa eleição para todo mundo, que os candidatos tenham boa sorte, e domingo que vem a gente vai trazer o resultado de quem foi ou não foi eleito. Tá aí, Rodolfo Rodrigues, nosso coordenador dos debates da Difusora. Foram 9 debates, começou com Ouro Fino, terminou com Ouro Fino, e a gente termina também aqui o Espaço Livre, desejando a vocês uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.